Queridas, cheguei! Querida, cheguei! Cheguei para mais uma segunda-feira de vídeo aqui no Nota 10. Que demais! Gente, controlem a ansiedade porque nós estamos em contagem regressiva para o primeiro dia de provas do Enem 2024. Pois é, tá pertinho da gente colocar em prática tudo que nós aprendemos nos últimos meses. E vocês sabem que a redação é uma das partes mais importantes do Enem e ela acontece justamente no primeiro domingo de aplicação. Tudo bem. Por isso ela vai ser o foco da nossa primeira aula de hoje. Bora? Olá, pessoal! Vim com a aula importantíssima de reta final para vocês. E eu quis focar nos aspectos que vocês têm mais dúvida e fazem mais perguntas e que vocês querem uma coisa relativamente pronta para não perder tempo na hora da prova. Se você for fazer uma redação 100% autoral, sem ter memorizado nada antes ali que você lance mão para produzir seu texto, você vai acabar muitas vezes levando muito tempo. Você vai levar em média 1h40, 1h45 para uma redação 100% autoral. Então, é importante sim que você leve algumas coisas sem preconceito, tá? Apenas pela questão do tempo. Eu também faço o Enem junto com vocês e sei como isso é importante. Então, aqui eu trouxe umas perguntas frequentes que os alunos me fazem sobre os coringas. O que é bom levar em forma de coringa e o que não é bom levar em forma de coringa, tá, pessoal? Vamos lá. Primeira pergunta. Existem argumentos 1 e 2 coringas na introdução? Será que esses argumentos existem? Eu não estou falando de repertórios. Repertórios, vocês normalmente já memorizam a frase de algum autor, alguma série, alguma música, alguma obra literária. Então, geralmente, vocês já têm alguns repertórios que vocês usam para áreas mais abrangentes, como áreas sociais, área tecnológica, área da saúde. Então, aqui é sobre o argumento 1 e o argumento 2, que é a última frase da introdução. Aquele argumento que vai encabeçar o início do desenvolvimento 1 e o início do desenvolvimento 2. Então, será que existem argumentos coringas que são compostos na introdução para serem desenvolvidos no desenvolvimento? A resposta é sim. Temos sim argumentos coringas que praticamente dão para todos os temas, tá? O que você vai fazer é tentar mudar um pouco as palavras das redações nota 1000, porque para quem leu redação nota 1000, sabe sim que tem diferença, que tem aqueles repertórios, aqueles argumentos 100% voltados para o tema, assim como tem argumentos que são mais gerais e o corretor percebe, evidentemente. Por exemplo, eu tenho um aluno chamado Jonathan, que é professor no meu curso, ele me ajuda a corrigir algumas redações. Ele tirou 980 e os 2 argumentos que ele colocou na redação dele, que foi na época de doenças mentais, foram 100% voltados para o tema. O que ele escolheu para argumentar não dava para ser utilizado em outra área ou em outro tema, só naquele tema especificamente. Já os coringas, não. Eles dão para usar e você sabe, acho que você que está assistindo aí em casa, sabe até quais são. Por exemplo, um deles eu chamo de coringão, não é nem coringa. É em relação ao governo. Quando você vai culpabilizar o governo de contribuir para aquela problemática. Então, você vai falar de falta de ações governamentais, negligência governamental, omissão estatal, menoscabo do governo. Então, você vai mudando as palavras relacionadas ao governo, mas elas culminam na mesma ideia, que é a responsabilização desse governo com falta de ações que combatam aquela problemática ou que modifiquem aquele fenômeno, tá?
Então, o primeiro eu chamo até de coringão, que é a omissão estatal, a negligência do governo. E o segundo, ele é menos coringa, porque ele pode dar uma variada maior. Mas é a culpabilidade da sociedade, pessoal. Não adianta você culpar só o governo. Ou a sociedade como um todo, ou a ação humana, ela é responsável para aquela atividade fim, para aquele problema final que foi instaurado. Então, o segundo argumento coringa seria a culpabilidade da sociedade, tá certo? Nós vamos ter aí, pessoal, como adjetivos ou substantivos que qualifiquem essa ação da sociedade. A gente vai ter a desinformação social, a gente vai ter aí a inércia da sociedade em exigir do poder público que aquele direito que aquele grupo tem seja cumprido, seja preservado, tá? Então, nós temos aí 2 coringas, sendo que o segundo, ele é mais versátil, dá para você colocar, dependendo do substantivo que você bote junto do social, da sociedade, dá para você fazer uma fundamentação totalmente diferente. Então, uma coisa é você dizer que a sociedade é desinformada. E outra coisa é você dizer que ela é inerte para a passividade social, que ela é inerte para cobrar do poder público, né? Então, aí traz mais por uma questão cultural, tá? Em muitos países, a sociedade é ativa, é proativa, é ativista, vai nas ruas, cobra, inclusive leva até tiro de borracha. São manifestações que a gente pode ver em diversos países, como houve na França, como há frequentemente na Argentina. Isso você pode usar na sua redação dentro do desenvolvimento. Então, a desinformação, ela causa uma inatividade social muito maior, porque ela está relacionada com a alienação, com a manipulação, muitas vezes midiática. Então, você vai culpar a sociedade, mas de que forma a sociedade é culpada vai fazer com que sua fundamentação no desenvolvimento mude. Já quando você culpa o governo, você vai mencionar falta de políticas públicas. Então, a versatilidade em relação ao governo, ela é diminuta em relação a como você fundamentar dentro do seu desenvolvimento, tá? Então, existem argumentos 1 e 2 coringas, que foi esse que eu falei para vocês, tá? Segunda pergunta. Existe repertório coringa para os desenvolvimentos? Pessoal, existe. Da mesma forma que você decorou Utopia de Thomas More para colocar na introdução, por exemplo, que eu jamais colocaria, mas não critico quem coloca. Porque o foco do corretor não é no repertório em si, mas de que forma você vai trazer aquela ideia, aquela lógica do repertório para dentro do tema, que chama-se contextualização. Você vai trazer o repertório para o contexto do tema. Por isso que se chama contextualização. Então, da mesma forma que você memoriza um coringa para colocar na introdução, perdão, você vai memorizar também um coringa para colocar dentro do desenvolvimento. Eu sempre peço aos meus alunos lá do curso para colocarem pelo menos um repertório voltado para o tema especificamente, tá? Qual seria esse? Por exemplo, se você está falando sobre um tema sobre crianças e adolescentes, era bom que o repertório fosse 100% voltado para crianças e adolescentes, como o Estatuto da Criança e do Adolescente. Um exemplo, tá? Se você está falando, vê um tema provável aqui de tecnologia,
tem muita chance de cair no Enem em redes sociais, algo voltado às redes sociais ou tecnologia, você tem que memorizar um repertório, ou tem que lançar mão, porque vocês, a maioria dos repertórios, vocês não precisam memorizar, vocês já sabem. Muitas vezes você tem necessidade de memorizar em casa para levar uma frasezinha pronta, pela construção daquela frase. Você gostou daquela construção, daquelas palavras que você fez, pesquisado. Então, você tem medo de não saber reproduzir aquela mesma frase no Enem. Então, você tem necessidade de memorizar por medo de não saber construir com aquelas mesmas palavras geniais que você colocou na frase que você fez em casa. Então, se você coloca, por exemplo, a frase de Steve Jobs, de que a tecnologia move o mundo, ela está 100% voltada para o tema. Aí, tá do jeito que eu quero, tá? O corretor, ele foge, ele não vai lhe dar 960, porque a maioria dos corretores não quer dar 1.000, pessoal. Eu não vou mentir aqui para você, eu não sou corretora do Enem, por isso eu posso fazer o Enem todo ano. Se você tem professores que não fazem o Enem, provavelmente ele é um corretor do Enem, tá? Ele não pode participar do certame. Então, eu faço o Enem todo ano e eu sei o que vocês passam. E sim, eu também tenho medo de fazer uma frase bem bonita sobre tecnologia em casa e não saber usar aquela mesma formatação quando eu for levar para o Enem. Porque o nervosismo faz você, às vezes, dar um branco. Mas vocês não devem se preocupar com repertório, porque vocês têm repertório, tá? Vocês totalmente têm repertório, isso é um medo infundado, isso são fantasmas que você cria na sua cabeça, é fruto da sua imaginação. Por exemplo, o último tema que caiu sobre trabalho de cuidado relacionado às mulheres. Você não tem um repertório sobre mulheres? Você não tem um repertório sobre trabalho? Com certeza tem, pessoal. Só em você viver em sociedade, assistir noticiário, ler livro, ter aula de geografia, de história, você com certeza tem repertórios. É só um medo que você tem de não cumprir o papel, mas você consegue sim. Então, você se sente mais à vontade memorizando um repertório para levar para a prova? Ok. Mas eu aconselho você memorizar dentro de áreas. E não aquele coringão que dá para tudo. O coringão que dá para tudo, pessoal, ele diminui a efetividade, tá? Diminui a efetividade dele. Mas eu vou dizer um coringão que dá para tudo e não tem a efetividade diminuída, que é a Constituição Federal. Não vejo necessidade de você colocar o ano. Logicamente, você não vai se referir à Constituição de 1937. Então, a gente acaba colocando o ano ali da Constituição só como uma firula para formar a frase, mas não tem a menor necessidade. Porque o repertório, ele se compõe, pessoal, de duas partes. Ele se compõe de duas informações. Se você fala Constituição Federal e menciona o que tem na Constituição Federal sobre aquele assunto, que nem precisa você copiar o artigo, basta você dizer qual é a proposta da Constituição em relação àquilo, ou seja, você vai colocar de forma indireta e não direta, pronto, já cumpre o papel. Você não tem que colocar uma terceira informação, que ela é chamada de Constituição Cidadã, ou o ano em que ela foi promulgada. Não. Então, o repertório ele não tem 3 informações. Ele só precisa de 2, tá? Fora disso, é tudo firula, que às vezes nem agrada o corretor, tá, pessoal? Tem gente que fala todas as profissões daquele pensador, físico, astrofísico, filósofo, aí você vai dizendo o currículo da pessoa todinho. Isso não agrada o corretor. O que vai agradar o corretor são os seus argumentos. Então, às vezes você está falando ali
que aquele filme é veiculado na plataforma Netflix. Eu acho totalmente desnecessário isso, tá, pessoal? Minha opinião. Eu acho que você tem que focar no blá, blá, blá. Dizer por que aquilo acontece, de que forma aquilo acontece e quais as consequências disso. Se você cumprir essas 3 etapas, o corretor está felicíssimo. Agora, se você ficar colocando... Tem gente que coloca 1001 repertórios dentro do parágrafo, achando que está ganhando ponto. Na 2 está, mas e a 3? Vai ficar deficitária, que é a parte argumentativa. Então, você não deve exagerar nos repertórios. Então, um coringa que dá certo para o desenvolvimento e dá certo basicamente para qualquer tema é a Constituição Federal, sem perda de efetividade, tá? Sem perda de efetividade. Então, sim, temos. Vamos para o próximo. Próxima pergunta. Existe alguma ação coringa para a conclusão, pessoal? Bem, na sua conclusão, você vai ter que colocar uma ação. Digamos, a única parte de uma conclusão que você não consegue memorizar para levar pronta é a ação. Porque a ação, ela tem que estar 100% voltada para o tema. Então, eu diria que não. Não tem uma ação coringa para a conclusão, pessoal. Não tem. Então, você tem argumento 1 e o argumento 2 que encabeça o seu desenvolvimento. Pode ser memorizado. Você tem repertórios que colocam na introdução e no desenvolvimento, que pode ser memorizado. Sendo que um deles eu aconselho você colocar voltado para o tema. Lembrando que o tema ele é composto de 2 partes. Dificilmente vem um tema só com uma palavra-chave, pessoal. Ele vem com 2 palavras-chave, na maioria das vezes. Você vai falar sobre isso, levando em conta aquilo outro. A cidadania, os direitos humanos, a justiça, ou as comunidades, tá? Então, essa segunda parte, que é a segunda palavra-chave, você também pode colocar um repertório voltado para ela. Nesse caso, você está cumprindo o que eu peço, que é colocar um repertório totalmente voltado para o tema. Então, nenhuma redação tirou 1000, pessoal, sem ter um repertório voltado para as palavras-chave do tema, as palavras-chave do tema. Nenhuma redação. Então, um repertório de um dos parágrafos vai ter que ser voltado, porque você tem que mostrar que conhece o assunto. Se você colocar os 3 coringa, como Utopia de Thomas More, Constituição Federal e mais algum outro que você memorizou em casa, o corretor vai acabar percebendo que é um modelo pronto e mesmo que você não tenha errado nada, pode ter certeza que você não vai tirar 1000. Você vai tirar 960, 940, porque tem corretor que fica chateado e em vez de 40 pontos tira 80. Então, é assim que ocorre a correção. Ele tem que perceber que você soube escrever de forma autoral aquela redação, apesar de ter um argumento coringa ou de ter um repertório que é coringa e que sim, ele sabe que é coringa, tá certo? Vamos lá. Vocês, pessoal, têm que ver agora a parte do desenvolvimento, tá? E a parte da conclusão. Queria entrar nessa parte com vocês. Como eu estava comentando aqui, pessoal, dos coringas, eu quero comentar sobre as fundamentações, tá? As fundamentações, pessoal, elas são muito importantes. Eu corrigi redação essa semana no meu curso e sempre tem algum aluno ou outro que só se chega mais na reta final. Eu acabo tendo que explicar muito rapidamente
como é que o corretor corrige, como ele tem que modificar a redação dele de forma rápida. Uma coisa que eu modifiquei muito essa semana lá no curso foi as fundamentações, pessoal, evasivas. Você sabe a estrutura todinha do Enem, você sabe o passo a passo do que tem que ser colocado em cada parágrafo, porém você acaba utilizando-se de uma estratégia não muito eficiente, que não vai lhe dar nota 1000, porque ficou uma frase muito clichê ou muito vazia de significado. Essa frase, pessoal, geralmente ela vem no final do parágrafo de desenvolvimento. Você faz assim. Você começa seu desenvolvimento trazendo o argumento. Por exemplo, diante do exposto, tem-se a omissão governamental como um dos principais empecilhos para o desenvolvimento tecnológico para todas as classes sociais. Pronto, você colocou esse argumento. Logo em seguida, você tem que explicar por quê. Por que que o governo compete para essa falta de desenvolvimento naquela área? Em vez de você explicar por quê, você acaba indo logo para o repertório. Porque na sua cabeça, na sua mente, o seu passo a passo é trazer o argumento principal e já ir para o repertório. Para você, o repertório explica aquilo ali. Então, você tem que saber qual é a função do repertório, que é, o repertório, ele respalda, ele não explica. Ele respalda ou ele prova que aquilo é verídico, tá certo? Então, se você começar logo nesse contexto, de acordo com fulano de tal, isso ocorre assim, assim, assado, você não está explicando o seu argumento. Você já está respaldando o seu argumento. Como é que você vai colocar um repertório se você só fez apresentar aquele argumento, ainda não explicou? Então, se você prestar atenção às redações nota 1000, você vai ver que a maioria explicou antes de colocar o repertório. Explicou por que que o governo é omisso. E teve gente que também acertou e fez um pouco diferente. Colocou primeiro o repertório e explicou depois. O problema seu em casa é que às vezes o seu repertório é meio grande. Mas sabe o que seria um repertório meio grande que vai me atrapalhar? Os narrativos. Se você for colocar um filme ou a história de uma obra literária dentro do desenvolvimento, você vai levar 4 linhas para colocar aquilo ali. Não está errado, mas você vai ter que fazer um parágrafo, pessoal, de no máximo 8 linhas. Então, ali você já levou 2 linhas para colocar o seu argumento, nem sequer explicou, já foi para o repertório. O repertório levou 3 linhas e meia, 4 linhas. Sobraram quase nada para você, além de explicar, ainda ter que finalizar aquele parágrafo. Existem 2 formas de finalizar o parágrafo. Você vai finalizar constatando que aquilo é importante ou que aquilo é um empecilho para que haja o combate àquela problemática. Não sou contra a constatação, mas eu não uso nas minhas redações, pessoal. Eu acho que eu já falei isso, que o governo é omisso. Eu não preciso constatar, reafirmar. Não preciso. Eu já coloquei no começo do parágrafo, tá bom? Eu já coloquei no começo do parágrafo que o governo é omisso, então eu não vejo necessidade dessa reafirmação depois. Mas tem gente que reafirma e encerra o parágrafo. E outra maneira de finalizar é como eu faço lá no curso, é com consequências. Você vai usar desse modo, para concluir, coloca 2 consequências e pronto. Você finaliza o parágrafo.
Então, cuidado com as fundamentações, porque você tem que explicar por que o governo é omisso em alguma parte do parágrafo. Já já nós voltamos, pessoal. Um beijo. Voltamos, meu povo, para falar de desenvolvimento e você ter uma redação nota 1000, sem errar nada. Lembrando que o carro-chefe da redação é a norma culta da língua portuguesa. Não adianta nada você fundamentar perfeito, dar 1 milhão de explicações e errar vírgula, errar crase. Estão treinando, pessoal? Eu aconselho você ler as redações nota 1000 e prestar bem atenção nas crases e nas vírgulas. Não adianta você estudar pela gramática, porque na gramática a matéria é gigante. Matéria de crase é infinita e a maioria daquelas crases você não vai usar. Digamos que você vai ter uns 25 verbos que você vai precisar usar no texto dissertativo, sabendo que tem crase. E você vai usar mais uns 25 que você tem que memorizar que não leva crase. Então, às vezes nem é a crase, às vezes é outra preposição, tá? Que não seja o a. Por exemplo, eu vejo muito meus alunos colocando acarreta em. O verbo acarretar não leva em, é acarreta algo. Acarreta isso, acarreta o ou a. Não é o acarreta em algo. Então, a chance de você errar é muito grande, porque você vai usar o verbo acarretar e talvez você não saiba a regência. Então, sempre o carro-chefe da nota 1000, pessoal, a norma culta da língua portuguesa. Aí você diz, Marcela, mas eu vi algumas redações nota 1000 com erro. Eu também vi. Você não está errado, não. Porém, você vai perceber que são erros muito sutis e todos relacionados à vírgula. Lembrando que algumas vírgulas são opcionais, pessoal. Vou dar um exemplo. Quando você coloca que ou i, o trecho que vem depois do que ou depois do i pode ficar entre vírgulas, um par de vírgula. Que muitas vezes, aí que, vírgula, muitas vezes, vírgula. Essas vírgulas do muitas vezes se tornam opcionais, porque está depois do que ou depois do i. Então, cuidado, porque às vezes você pensa que a vírgula está errada e às vezes nem está. É opcional. Outra correção que eu percebo que nem todo corretor leva em voga. É quando você coloca um pronome junto com o verbo depois de uma vírgula. Vírgula se torna claro, então, como está depois de uma vírgula, o correto é você dizer torna-se e não se torna. Porque a vírgula expulsa o pronome para depois do verbo. É como se você estivesse começando uma nova ideia. Então, não pode usar vírgula se, a menos que esse se seja condicional, seja uma condição. Se for um pronome, tem que ficar depois do verbo, tá certo? Em forma de ênclises. Ênclises em espanhol, não é ênclise em português. Então, o pronome fica depois do verbo por conta da vírgula. Aí faz parte, é uma regra que faz parte de algo bem tradicional da gramática normativa. Então, nem todos os professores levam em conta essa regra. Então, você vai ver, sim, alguns errinhos que são relativizados. Por exemplo, eu vi uma redação nota 1000 que ela tinha 5 erros de vírgula. Vou dar um exemplo aqui qualquer. Primeiramente, era para estar entre vírgulas. Não, era para ter só uma vírgula antes do principalmente e o candidato colocou entre vírgulas. Mas relativizaram. Eu disse, não vamos deixar de dar 1000, porque é uma redação muito boa, da forma que nós gostaríamos de divulgar. Então, vamos abrir mão desse acerto. E você me pergunta, Marcela, como é que eu sei que o principalmente, o assim, o no entanto, é entre vírgulas, eu só tenho a primeira vírgula? Gente, é fácil. O elemento coesivo, ele só vai ficar entre vírgulas se ele estiver deslocado.
Então, esse deslocamento ele vai ser indicado através de um verbo que vem antes. Se antes do elemento coesivo tiver um verbo, pode colocar o termo entre vírgulas, porque ele está assim deslocado. Se não tiver um verbo antes, você só vai colocar a primeira vírgula. Por quê? Ele não está deslocado. Ele está no lugar correto dele, que é começando a oração seguinte. Então, só bota a primeira vírgula antes do principalmente, antes do assim, antes do no entanto. Não vai ter a vírgula depois. Para ter duas vírgulas, tem que ter um verbo antes. Entendido, pessoal? Então, esses errinhos mais sutis, os corretores relativizam. Por quê? É muito difícil, pessoal, ter uma redação que abarque todas as frentes, que esteja correto em tudo, que esteja com a norma culta perfeita, que esteja com todos os elementos em todos os parágrafos que o Enem pede e que ainda por cima tenha repertórios muito pertinentes, argumentações excelentes e ainda seja uma redação diferenciada. Porque assim, meu povo, os corretores gostam muito de dar 1000 em redações diferenciadas, porque eles corrigem muitas redações. De que forma eu percebo essa diferenciação? Pessoal, o nível vocabular é importante. Quando você coloca um nível vocabular muito comum, eu acredito que você tire sim 960, mas 1000 é mais difícil. Então, o corretor ele quer perceber que você é uma pessoa que lê muito. Você lê bastante. Então, a forma de se expressar, a fluidez que está aí incluso, né, envolvido nessa fluidez os elementos coesivos. Agora mesmo eu corrigi uma redação que começava, a oração seguinte começava com artigo. Não existe oração seguinte começando com artigo, pessoal. Não existe. Está faltando um elemento coesivo aí. Um sendo, um então, por isso. Está faltando algum elemento coesivo. Então, os elementos coesivos são muito importantes entre as frases porque é o que dá fluidez. É quando o corretor lê como se fosse uma dança. Ele lê sem nenhuma trava, nada. Então, vocês não foquem só em elemento coesivo que começa a frase, mas sim os elementos coesivos que unem as orações. Ontem eu corrigi uma redação que tinha muito onde. Eu acho que eu li umas 4 vezes a palavra onde. Pessoal, é tão fácil resolver isso. Você só vai usar a palavra onde se você estiver se referindo a um espaço físico, tá? Se você está falando de um espaço, mas ele não é físico, como num livro, numa obra, você vai ter que trocar esse onde. Aí eu vou dar 2 sugestões para você. Ou você coloca em que, ou você coloca o em junto com o artigo, que é o que vai criar o no qual ou na qual. Como se trata de uma obra, vai ficar feminino, na qual. Então, ou você troca o onde por em que ou na qual. Eu prefiro, e os corretores preferem, quando concorda com o gênero, o no qual ou na qual. No qual ou na qual você pode colocar na redação várias vezes. Que o corretor ele entende que você está fazendo a concordância com o termo que vem anteriormente e aquilo não vai ser considerado uma repetição, tá? Em alguns casos, pessoal, você não tem espaço nenhum antes. Você colocou onde meramente para ser um elemento coesivo. Esse onde que não está se referindo a nenhum termo específico anterior, ele não vai caber no qual nem na qual. Você vai trocar por pois, você vai substituir por um explicativo. Uma vez que pois, então,
Colocou o onde e está achando estranho, ele não está se referindo a termo nenhum, taque um pois, meu amigo, porque ali é um explicativo, não é um onde. Então, não use o onde só para servir como elemento coesivo, tá? Então, o Enem, ele não vai dar 1000 numa redação, pessoal, que tem problema com a fluidez, que é com a norma culta da língua portuguesa e com a utilização dos elementos coesivos. Você tem que estar seguro nessa utilização. Tem um coringa, né, que eu já falei para vocês em outra aula, o sendo. Não bote sendo o quê? Bote sendo e outro verbo. Sendo, ou um termo, sendo necessário, sendo provável. Então, eu diria que dá para você usar o sendo umas 2 vezes dentro da redação, no máximo. E você vai usar o no qual ou na qual se referindo a algum termo. Você vai usar o que também. Tem gente que evita tanto o que termina a redação sem que nenhum. Eu fico só rindo por dentro assim, porque como a pessoa se aperreou para fazer aquela redação. Porque ela tinha que excluir o que de tudo, com medo de usar o que. Então, meu povo, não adianta nada você fazer um excelente desenvolvimento se você erra o português, tá? E o excelente desenvolvimento, você vai ter que ter o porquê, junto com o argumento. Muita gente, para não fazer frase grande, coloca na frase seguinte: isso ocorre, pois. Isso se dá porque a população... Então, logo em seguida, você está fazendo essa explicação. Aí, ok. Eu não aconselho que você coloque esse porquê depois do repertório. Se você insere o repertório para depois dizer por que o governo é omisso, vai ficar transparecendo para o corretor que você está mudando de assunto. Que você está colocando outro argumento. Então, em vez de você colocar a omissão estatal e logo em seguida por que o governo... Marcela, dá um exemplo aí de por que o governo é omisso. Por má gestão, devido à falta de recursos que são insuficientes, pode ser um argumento... Eu não concordo muito. Eu acho que no Brasil há recursos sim, está mais ligado à má administração. Mas o corretor não vai tirar ponto seu. Então, está relacionado à falta de recursos, à má administração. Está relacionado também ao fato de que a população não exige do poder público que aquele direito seja cumprido. Então, você explica esse porquê e aí sim você vai para o repertório. Tá certo, pessoal? Fundamentações coringas para o desenvolvimento. Existe, pessoal, existe porque eu acabei de lhe dizer, né? Acabei de lhe dizer um argumento coringa, que é a omissão estatal, e acabei de dar alguns exemplos de porquê. Por que o governo é omisso, por exemplo. Então, existem. Sendo que você não pode ficar só no coringa. Você tem que colocar algum comentário relacionado ao tema, diretamente relacionado ao tema. Se você fizer isso, você tira 1000, pessoal, acertando a norma culta. Porque o corretor vai entender que não é uma redação decorada. Então, o sucesso do seu desenvolvimento vai partir da ideia que você tem daquela matéria. Vocês tirem da cabeça o fato de que você tem que ser especialista para falar sobre o assunto, de forma alguma. Só em você existir, você sabe falar um pouco sobre aquele assunto. E o que interessa para o corretor não é o que você fala especificamente, mas a forma como você fala. Você pode falar coisas triviais e dizer aquilo brilhantemente. E você pode dizer coisas maravilhosas que ninguém falou. Mas se você não tiver a fluidez de escrever no português aquilo que você está dizendo, o corretor vai tirar ponto seu, embora a argumentação esteja excelente. Muitos de vocês vêm no meu privado para dizer o que é que comentou a respeito dentro da redação. Gente, não me interessa saber, eu escuto para poder deixar você desabafar, ter um parecer meu, mas eu só vou dizer se tá bom ou não se eu ler.
Se eu ler, eu vou saber se você soube se expressar. Porque alguns alunos aí, Marcela, eu falei isso, isso e isso, tá bom? Tá. Tá ótimo. Mas será que quando você foi dizer, você não cometeu o erro de coesão entre as partes? Ou erro da norma culta? Então, só a fundamentação também não lhe dá nota boa. É um conjunto de fatores, pessoal. Então, é o português junto com o elemento coesivo e junto com uma boa fundamentação. Você pode ir com as fundamentações memorizadas? Sim. E é fácil fazer isso. Basta você criar uma fundamentação para criança e adolescente, uma fundamentação para idoso. O que eu posso falar aqui sobre os idosos? O que eu posso falar sobre a comunidade LGBTQIA+. O que eu posso falar sobre deficiência? Então, você pode criar seu parágrafo de casa e já ir com ele pronto. O corretor não vai perceber. Porém, uma pessoa que teve a criatividade de criar um parágrafo pronto para levar para a prova, essa pessoa escreve bem, pessoal. Essa pessoa não escreve mal, ela sabe o que ela está fazendo. Ela só quis memorizar a fundamentação para ter uma rapidez lá na hora de escrever, para não ficar pensando, refletindo. Eu não quero levar 1h45 para fazer uma redação. Então, ela já leva umas coisas prontas. Então, eu não condeno você fazer uma fundamentação sobre criança e adolescente, sobre idosos, não condeno. Faça em casa e leva. Agora, Marcelo, eu detesto decorar. Eu acho que decorar uma fórmula, decorar uma informação, ok, mas decorar um texto quase todo, pessoal, é muito difícil. Por isso que é interessante você treinar, fazer um curso, né? Treinar antes. Por exemplo, na minha época, as provas eram corridas em forma de score. Eu acho que ainda tem escola aqui em Mossoró, as mais antigas, que usam score. Então, aquela resposta daquela matéria teria 10 scores. Por quê? Porque eu tenho 10 informações, eu tenho 10 nomes de países. Então, se faltar algum nome de país, vai diminuindo o score. Cada score tem uma pontuação, dependendo da pontuação final. Pode ser 0,3, pode ser 0,7. Depende da quantidade total de scores na prova. Então, eu acho a forma de pontuação melhor que tem. E passou da hora do Enem corrigir como em concurso público. Em concurso público, você vai ter uma pontuação praticamente para cada resposta que você dá. Isso não está nos editais, viu, pessoal? Estou dizendo que eu sou corretor de concurso público. Tanto é que a maioria das redações de concurso público é corrigida por um estagiário, nem é corrigida por um professor. Porque o estagiário tem uma tabela de informações que tem que estar ali na sua resposta e ele vai dando baixa. Colocou isso. Então, vai ter um professor de português que vai ler só a parte do português. Mas o conteúdo mesmo é corrigido por alguém da área, um estagiário, para ver se você respondeu direitinho. Então, passou da hora do Enem melhorar esses critérios. Não colocar só de 40 em 40 pontos a informação, tá? 40 em 40 pontos é muita pontuação para você não saber o que tem que ter dentro daquela pontuação. Então, eu discordo da forma de pontuar do Enem, tá, pessoal? Vamos lá. Algumas fundamentações coringas, pessoal, eu trouxe para vocês. Não é que você esteja enchendo linguiça, mas funciona como um detalhamento que você vai colocar a mais e que vai enriquecer aquele seu desenvolvimento, aquela sua resposta ao tema. Vamos lá para algumas. Geralmente é no final, né? No final das frases ou no final do desenvolvimento, você coloca o que prejudica o desenvolvimento social. Porque às vezes eu leio, pessoal, que você coloca assim: dessa forma,
Logo, a falta de nananã prejudica a população. Ponto. Massa, joia. Mas prejudica de que forma? Não vem dizendo. Não tem ali nenhuma informação que você... De que forma a população é prejudicada? Pois atinge a sua qualidade de vida. Você poderia ter colocado aquilo, tá? Então, como a população é prejudicada, você não colocou. Então, você não fez nada. Você escreveu bem. Em termos de coesão, tá tudo ok. Em termos de quantidade de linhas e de norma culta, tá tudo ok. Mas o significado do que você disse ficou em aberto. Ficou faltando detalhamento. Então, a fundamentação, pessoal, é o detalhamento do seu desenvolvimento. Você não tem que só dar uma informação. Você tem que esmiuçar, detalhar de que forma aquilo ocorre. Então, a forma como aquilo ocorre tem tanto peso quanto a informação que você colocou. Então, o que prejudica o desenvolvimento social? Marcela, mas não tem que dizer qual é a natureza do desenvolvimento? Mas eu disse, desenvolvimento social. Se você achar que atinge mais desenvolvimento, então você coloca. Desenvolvimento socioeconômico. O desenvolvimento sociohistórico. Inclusive, esse sócio, não sei o que, é tudo junto. Socioeconômico é junto e sem acento. O sócio histórico é separado com hífen e com acento. É uma exceção, sócio histórico. Então, você diz qual é a natureza desse desenvolvimento que está sendo prejudicado. Então, é um exemplo de detalhamento daquela fundamentação. 2. Você colocou lá a informação, vírgula, prejudicando as gerações vindouras. Então, você diz que a falta de zelo com o trato ao meio ambiente prejudica as gerações vindouras. Então, não é uma consequência que vai ser vista de imediato, mas sim a longo prazo. Então, você disse isso na sua redação, que é um prejuízo que vai ocorrer a longo prazo, prejudicando as gerações vindouras. Se você não estiver fazendo esses detalhamentos, vai ficar uma informação muito fria, muito seca e insuficiente, tá? 3. Comprometendo o erário, ou seja, os cofres públicos. Então, eu gosto sim de colocar umas palavrinhas bonitas que aumentam o nível vocabular. Agora, eu não escrevo nenhuma palavra com nível muito alto ou técnico. Erário, pessoal, é o dinheiro do governo, tá? Que ele usa para fazer a administração pública. Então, evidentemente que o corretor não é formado em direito ou não tem acesso a esse tipo de informação, não vai saber o que é erário. Aí eu coloquei, ou seja, os cofres públicos. Então, desde que você explique, não tem problema nenhum você colocar uma palavra no nível alto. Vou dar um exemplo. Uma vez eu fiz uma redação, acho que foi em 2018, sobre a manipulação dos dados dos usuários da internet. E um dos meus argumentos foi a manipulação intelectual. O primeiro argumento que eu usei foi a manipulação, pessoal, para fins mercadológicos, ou seja, visando ao lucro, tá? E eu usei também para fins intelectuais. Aí no final eu coloquei que a influência estrangeira poderia prejudicar a soberania nacional. Então eu falei sobre soberania e fiquei com medo do corretor não saber o que era soberania. Aí eu coloquei, uma vez que estejam sob influência estrangeira. Então, eu tenho essa preocupação de fazer esses detalhamentos, fazendo definições. Façam mais definições,
nas redações de vocês, que vocês vão estar fazendo exatamente o que o corretor quer, viu? Esse vai ser o seu desenvolvimento nota 10 e no Enem nota 1000. Um beijo e até a próxima aula. E aí, vidas, anotaram tudinho? Sim, Estão conseguindo praticar a escrita nessa reta final? é claro. Fiquem tranquilos que nós ainda vamos ter revisão de redação aqui no Nota 10 antes da prova. Então aproveitem e já mandem as últimas dúvidas de vocês que a professora Marcela Mello vai responder todas. E não se esqueça disso. E depois da redação nós vamos para a aula de linguagem. Que demais! A professora Isabela Jade vai aproveitar que nós estamos nessa reta final para colocar o nosso aprendizado em prática respondendo questões. Oi pessoal, estamos de volta com as nossas discussões acerca das questões do Enem, né, da prova de linguagens. Eu espero que vocês estejam gostando, estejam aí absorvendo o nosso conteúdo, né, as nossas dicas, os nossos comentários sobre essas questões, né, e reforçar a importância do treino, treinar por questões de Enems anteriores, né. Se você tiver perdido alguma aula, volta lá para aulas anteriores, né, que tiveram dicas muito boas para vocês arrasarem aí. É nem chegando, faltam dias, então ainda dá tempo de conferir algumas super dicas, né, que foram dadas e voltadas para essa prova de linguagens do Enem. Então vamos lá, galera, sem mais delongas, mais uma questão. Essa se chama Girassol da Madrugada, também Enem ali, ó, o último, né? Todas as questões estão atualizadas para que vocês entendam cada vez mais o perfil da prova de linguagens do Enem de da maneira mais recente possível. Então vamos lá. Teu dedo curioso me segue lento no rosto, os sulcos, as sombras machucadas por onde a vida passou. Que silêncio, prenda minha, que desvio triunfal da verdade. Que círculos vagarosos na lagoa em que uma asa gratuita roçou. Tive 4 amores eternos. O primeiro era moça donzela, o segundo eclipse, boi que fala, cataclisma. O terceiro era a rica senhora, o quarto és tu. E eu, afinal, me repousei dos meus cuidados. Então a gente tem aí, né, mais uma vez, um texto poético. O Enem mescla muito em questão de gêneros, né, entre o texto poético, entre a charge, a tirinha, o anúncio publicitário, né, como a gente falou, inclusive nos blocos anteriores agora, recentemente, nós falamos sobre essa questão da diversidade de gêneros, né, que vem aí nas questões de linguagens do Enem. Então vamos lá, passando para o nosso enunciado, perante o outro, o eu lírico revela, né, o eu lírico, mais uma vez, o eu do texto, aquele que fala no texto, que dá voz ao texto, então ele revela para outra pessoa, gente, na força das memórias evocadas, o quê? A vergonha das marcas provocadas pela passagem do tempo, indecisão em face das possibilidades afetivas do presente, serenidade sedimentada pela entrega pacífica ao desejo, frustração causada pela vontade de retorno ao passado e disponibilidade para a exploração do prazer efêmero. Então a gente já consegue descartar aí algumas, né, logo de cara, né, o que seu lírico está revelando perante ao outro. Então, na força das memórias evocadas a quê? Então, se a gente volta lá para o texto, a gente consegue ter uma ideia melhor do que é que ele está revelando. E confere lá as alternativas para marcar a que responde o comando, né? Então, galera, eu espero que você tenha marcado aí serenidade sedimentada pela entrega pacífica ao desejo. Então, ele sente uma serenidade quando ele se entrega em relação ao que ele quer. Se nós voltarmos lá para o texto, né, ele diz, teu dedo curioso me segue lento no rosto. Então, a gente já percebe essa questão da serenidade mais presente nesse texto poético. Então, os sulcos, as sombras machucadas por onde a vida passou. Que silêncio, prenda minha,
que desvio triunfal da verdade, que círculos vagarosos em lagoa, em que uma asa gratuita roçou. Então, ele vai trazendo ali, né, aquela serenidade, trazendo aquele cenário de serenidade, né, presente aí dentro do texto. Tive 4 amores eternos. O primeiro era a moça donzela, e isso tudo ele vai falando assim, com uma naturalidade, né, no decorrer do texto poético. O segundo, eclipse, boi que fala, cataclisma. O terceiro era a rica senhora, e o quarto és tu. Então, até as reticências causam aquele tom mais sereno e aquele tom mais entregue, né? Que ele fala de uma forma muito natural. E eu, afinal, me repousei nos meus cuidados. Então, a gente percebe aqui essa serenidade sedimentada pela entrega pacífica ao desejo, né, de uma forma muito branda, de uma forma muito pacífica. Gente, vamos comentar as outras alternativas, né? Caso vocês de casa tenham ali marcado uma outra sem ser a questão C, então deve estar se perguntando, tá, mas por que não foi essa outra que eu marquei? Então, vergonha das marcas provocadas pela passagem do tempo, em momento nenhum a gente percebe o eu lírico revelando um sentimento de vergonha. Então, não poderia ser a A. B, indecisão em face das possibilidades afetivas do presente. Ele não tem indecisão, né? Muito pelo contrário. Ele é muito seguro, parece ser muito seguro, né? O eu lírico no que ele está falando. Ele fala dos 4 amores, né? Dos 4 amores eternos, e ele fala ali exatamente o que cada um representou para ele, o que foi cada um, né? Cada um desses amores na vida dele, desse eu lírico. Então, ele não se mostra ali indeciso. O último, né, que é a pessoa com quem ele desabafa, com quem ele fala, o quarto és tu, e afinal me repousei dos meus cuidados. Então, ele parou por ali no 4º amor eterno dele, né? A C é o nosso gabarito. D, frustração causada pela vontade de retorno ao passado. A gente não percebe aí uma vontade dele retornar ao passado. Muito pelo contrário, ele está feliz, né? Ele está realizado com esse 4º amor eterno, que essa pessoa a quem ele fala. E por último, nós temos a E, disponibilidade para a exploração do prazer efêmero. Então, a gente não tem aqui essa exploração do prazer efêmero, né? Se a gente comparar aí todas as outras alternativas, a gente percebe que a C é a única que responde, é a única que faz sentido. Essa serenidade lá presente desde as primeiras linhas do texto poético até o final, né? Presente no texto como um todo. Serenidade sedimentada pela entrega pacífica ao desejo. Acontece de maneira muito natural, né? Ele estava ciente, ele não estava indeciso, ele se entregou de uma maneira pacífica ao que ele estava sentindo pelos quatro amores eternos, né? Então, espero que você tenha acertado essa questão, né? Sempre que tem uma questão que traz ali um texto mais poético, os alunos costumam falar, mas professor, é muito difícil o entendimento daquela questão. Então, vamos treinar, vamos entender cada vez mais o que é que pede, né? Aquela questão que traz ali um perfil mais poético. Então, tá sempre tentando, gente, fazer com que você entenda a ideia principal do texto, do poema, né? A ideia principal expressa pelo eu lírico, né? Então, mais ou menos, fica entre esses objetivos aí, essas questões do Enem, de linguagens, que traz aqui esse perfil mais poético, certo? Que traz ali aquele perfil mais poético. Então, vamos lá para outra questão, né? Também muito boa para que a gente discuta, entenda um pouco mais o Enem, né? Entenda cada vez mais o Enem. Então, aqui nós temos, ainda daquela vez, pude constatar a bizarrice dos costumes que constituíam as leis mais ou menos constantes do seu mundo. Ao me aproximar, verifiquei que o senhor Timóteo, gordo e suado, trajava um vestido de franjas e lantejoulas que pertencera à sua mãe. O corpete descia-lhe excessivamente justo na cintura. E aqui e ali rebentava através da costura um pouco de carne aprisionada.
esgarçando a fazenda e tornando o prazer de vestir-se, aquele modo, uma autêntica espécie de suplício. Movia-se com lentidão, meneando todas as suas franjas e abandonando-se vigorosamente com um desses leques de madeira de sândalo, o que o envolvia numa enjoativa onda de perfume. Não sei direito o que colocara sobre a cabeça. Assemelhava-se mais a um turbante ou um chapéu sem abas, de onde saíam vigorosas mechas de cabelos alourados. Como de costume, seu também, trazia o rosto pintado e para isto, bem como para suas vestimentas, apoderara-se de todo o guarda-roupa deixado por sua mãe. Também em sua época famosa pela extravagância com que se vestia, o que, sem dúvida, fazia sobrecair-lhe um nariz enorme, tão característico da família Menezes. Então, uma crônica, certo, gente? Muito fácil de compreender, né? Se você estiver atento à leitura, aos mecanismos linguísticos aí que ela traz. Então, pela voz de uma empregada da casa, a descrição, a gente percebe também que é uma crônica muito descritiva, né? A todo tempo vem descrevendo aí como estava o personagem, né? Como estava a roupa, se estava apertada, que a roupa tinha, o vestido tinha franjas, o vestido tinha lantejoulas, né? Então, como era o senhor Timóteo, né? O que ele fazia com aquela roupa, como estava o rosto, né? O que ele colocava na cabeça. Então, de fato, uma crônica muito descritiva, né? Que a gente também já falou sobre a tipologia descritiva, né? Quando falamos de gêneros e tipologias. Então, aqui a gente percebe uma descrição muito presente. A descrição de um dos membros da família exemplifica a renovação da ficção urbana nos anos de 1950, aqui observada na... Então vamos lá, galera, vamos compreender o comando. Pela voz de uma empregada da casa, né, que está narrando o texto, a descrição de um dos membros da família exemplifica a renovação de uma ficção urbana, lá dos anos 1950. Então, essa renovação da ficção urbana, ela está presente por meio de quê, certo? Observada na opção por termos de expressões de sentido ambíguo, então, essa renovação da ficção urbana nos anos de 1950 ocorreu por meio de expressões que possuem ali um duplo sentido, né, que possuem esse duplo sentido, esse sentido ambíguo. B, crítica social inspirada pelo convívio com os patrões, pela descrição impressionista do fetiche do personagem, presença de um foco narrativo de caráter impreciso, ambiência de mistério nas relações entre familiares. Então, a gente tem aqui um comando bem direto e alternativas muito simples, né, de serem analisadas. Algumas fazendo ali sentido, ligação com o texto, outras não. Aquelas que não fazem ali ligação nenhuma com o texto, a gente já descarta de cara, né, para que a gente não perca tempo analisando essas questões, né, até porque a gente já falou em aulas anteriores sobre a estrutura da prova de linguagens e a gente percebe que são muitas questões, então a gente não pode perder tanto tempo em uma questão só, né? Por isso é tão importante esses treinos que a gente faz aqui para entender o perfil da prova de linguagens e que a gente entenda aquelas alternativas, né? Já de cara, já se acostume treinando em casa e que a gente não perca tanto tempo lá no dia da prova mesmo, certo? Então, a gente já consegue eliminar aqui algumas de cara e espero que você já tenha achado a opção correta, aquela que responde ao comando. No caso, a C, descrição impressionista do fetiche do personagem. Né? A gente percebe aqui que o senhor Timóteo, por se vestir desse jeito, com as roupas herdadas pela sua mãe, né, de uma maneira muito peculiar para a época, né, a gente percebe aí que a voz da empregada da casa que está narrando aí essa crônica extremamente descritiva, a gente percebe o quanto essa descrição, na descrição, ela está impressionada com o fetiche do personagem, né? Com o fetiche que o senhor Timóteo tinha de se vestir daquele jeito.
Então, o gabarito aí seria a alternativa C. Não seria a A, certo? Opção por termos e expressões de sentido ambíguo. Não é isso que faz com que haja uma renovação na ficção urbana dos anos de 1950. Não é isso, né? Não é essa presença de sentido ambíguo. Então, isso já faz com que a gente exclua a alternativa A. Na B, a gente tem crítica social inspirada pelo convívio com os patrões. Pessoal, a gente não tem aqui uma crítica social inspirada pelo convívio com os patrões, né? Nós temos aqui uma relação, sim, de patrão, né? E por ter o relato ter sido exposto aí pela empregada da casa, mas a gente não tem essa crítica social, né, inspirada pela funcionária ter convivido com o patrão. Então, descartaríamos também a alternativa B. A D, né, já que a C é o nosso gabarito, presença de um foco narrativo de caráter impreciso. A gente consegue saber se o texto aqui está sendo narrado em primeira pessoa ou em terceira pessoa, então a gente tem o foco narrativo muito bem definido, né? A gente percebe aqui um foco em terceira pessoa. Então, descartaríamos a D logo de cara, seria uma delas, né, que a gente já colocaria ali para escanteio na primeira leitura. E a E, ambiência de mistério das relações entre familiares. A gente não percebe aqui essa relação direta entre familiares, né? O que pode causar até uma certa dúvida é porque fala que o vestido, né, de franjas de lantejoulas, que estava sendo usado por senhor Timóteo, era aquele herdado pela mãe. Mas a gente não percebe uma ligação direta, uma relação direta entre os familiares, o que nos faz eliminar a alternativa E, né? E mais uma vez a gente comprova que a correta seria a alternativa C, descrição impressionista do fetiche do personagem. É uma questão muito fácil aí para a gente gabaritar, né? E que também faz com que a gente perceba que o Enem, mais uma vez, não é aquele bicho de 7 cabeças, viu, galera? Espero que vocês façam uma boa prova, que vocês consigam aí a nota desejada, né? E lembre-se, é importante a gente dar uma pausa aqui antes de passar para a próxima questão, para lembrá-los que você não é só uma prova. O Enem é uma prova muito importante, né? Mas você é bem mais que ela. Eu acredito no potencial de vocês, sei o quanto vocês vêm aí, né, durante todo o ensino médio ansiosos com essa prova. O nervosismo também atrapalha um pouquinho, né? Então é importante a gente treinar, mas estarmos lembrando aí que vocês são maiores que isso. Então vamos lá, gente. Passando aqui para mais uma questão. As cinzas do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, um episódio não tão distante, tá? Consumido pelas chamas no mês de setembro de 2018, são mais do que restos de fósseis, cerâmicas e espécimes raros. O museu abrigava, entre mais de 20 milhões de peças, os esqueletos com as respostas para perguntas que ainda não haviam sido respondidas ou sequer feitas por pesquisadores brasileiros. E o incêndio pode ter calado para sempre palavras e cantos indígenas ancestrais, de línguas que não existem mais no mundo. O acervo do local continha gravações de conversas, cantos e rituais de dezenas de sociedades indígenas. Muitas feitas durante a década de 1960 com antigos gravadores de rolo e que ainda não haviam sido digitalizadas. Alguns dos registros abordavam línguas já extintas, sem falantes originais ainda vivos. Abre aspas, a esperança é que outras instituições tenham registro dessas línguas. Fecha aspas, diz a linguista Marília Facó Soares, a pesquisadora que trabalha com os índios Ticuna, o maior grupo da Amazônia brasileira, crê ter perdido parte do seu material. Abre aspas novamente, né, para citação direta. Terei que fazer novas viagens de campo para recompor meus arquivos, mas obviamente não dá para recuperar a fala de nativos já falecidos, geralmente os mais idosos. Fecha aspas, né? Lamenta a linguista Marília Facó Soares. Então a gente passa aqui para o comando
onde diz: a perda dos registros linguísticos no incêndio do Museu Nacional tem impacto potencializado, né? Uma vez que, então, teve um incêndio, já é muito grave, mas a potencialização desse problema, gente, seria pelo quê, certo? Exige a retomada das pesquisas por especialistas de diferentes áreas. Então, seria esse o fato que potencializa podemos chamar de desastre, né? Desastre ocorrido ali no incêndio do Museu Nacional. Representa danos irreparáveis à memória e à identidade nacionais, impossibilita o surgimento de novas pesquisas na área, resulta na extensão da cultura dos povos originários e inviabiliza o estudo da língua do povo ticuna. Então, aqui, pessoal, a gente consegue, certo, de cara identificar que representa danos irreparáveis à memória e à identidade nacionais, né? A gente não vai potencializar o problema pelo fato de que os pesquisadores precisam retomar pesquisas. Não seria isso, né? Seria até a nossa alternativa absurda. Representa danos irreparáveis à memória e à identidade nacionais? Sim, são algo irreparáveis, no final, algo que não tem mais como a gente ter novamente. No finalzinho do texto ela até deixa claro, né? Não dá para recuperar a fala de nativos já falecidos, geralmente os mais idosos, e ela lamenta isso. Não podia ser AC, impossibilita o surgimento de novas pesquisas na área. Isso não é um empecilho para que pesquisem, né, sobre essa questão, sobre o que eles vinham pesquisando e divulgando lá no Museu Nacional. E invisibiliza o estudo da língua do povo ticuna. Não é isso que vai fazer com que parem os estudos acerca do povo, da língua do povo ticuna, né? Então, mais uma vez, gabarito, alternativa C. Espero que você tenha acertado. Um grande beijo e até a nossa próxima aula. Oi, pessoal, estamos de volta com mais questões do Enem, certo? Iremos dar continuidade aos nossos treinos em relação a essas questões de linguagens, né? Mais uma vez reforço que são questões bem atuais e que servem para que a gente treine um pouquinho e entenda o perfil da prova de linguagens do Enem, certo? Espero que vocês estejam gostando, que vocês estejam aí se familiarizando com a prova, né? Para aqueles que não têm tanto hábito de vir respondendo as questões ali durante o ano, né? Então ainda dá tempo de conferir várias dicas que foram dadas aí em aulas anteriores, né? Então, vamos lá para a resolução de mais uma questão. Gente, o texto diz o seguinte: mandioca, macaxeira, aipim e castelinha são nomes diferentes da mesma planta. Semáforo, sinaleiro e farol também significam a mesma coisa. O que muda é só o hábito cultural de cada região. A mesma coisa acontece com a língua brasileira de sinais, Libras. Embora ela seja a comunicação oficial da comunidade surda no Brasil, existem sinais que variam em relação à região, à identidade e até ao gênero de quem se comunica. A cor verde, por exemplo, possui sinais diferentes no Rio de Janeiro, Paraná e São Paulo. São os regionalismos na língua de sinais. Essas variações são um dos temas da disciplina Linguística na Língua de Sinais, oferecida pela Universidade Estadual Paulista, né, Unesp, ao longo do segundo semestre. Muitas pessoas pensam que a língua de sinais é universal, o que não é verdade. Explica a professora e chefe do Departamento de Linguística, Literatura e Letras Clássicas da Unesp. Mesmo dentro de um mesmo país, ela sofre variação em relação à localização geográfica, à faixa etária e até ao gênero dos usuários, completa a especialista. Os surdos podem criar sinais diferentes para identificar lugares, objetos e conceitos. Em São Paulo, o sinal de cerveja é feito com um giro no punho, como uma meia volta.
Em Minas, a bebida é citada quando os dedos indicador e médio batem do lado do rosto, no lado do rosto. Também ocorrem mudanças históricas. Um sinal pode sofrer alterações decorrentes dos costumes da geração que o utiliza. Então, a gente percebe aí que a língua brasileira de sinais, né, a Libras, né, na verdade, ela não é universal, é tanto que é língua brasileira de sinais, né? Então, não é a mesma configuração, né, digamos assim, para todas as regiões do Brasil, certo? Ela não é universal e também não é a mesma para todo o Brasil, né? Apesar de ser língua brasileira de sinais, vai mudar ali de acordo com a região. Então, um texto muito fácil, certo? De identificarmos o seu objetivo, né? Explicou ali a questão dessa mudança, né, de uma região e outra, que a língua não é universal, mudança aí na configuração de um sinal para o outro, né, dentro da Libras. Enfim, nesse texto, a língua brasileira de sinais, né, a Libras, então um comando bem direto para que você consiga responder aí de uma forma bem objetiva. Passa por fenômenos de variação linguística como qualquer outra língua, apresenta variações regionais, assumindo novo sentido para algumas palavras, sofre mudança estrutural, motivada pelo uso de sinais diferentes para algumas palavras. D, penúltima, diferencia-se em todo o Brasil, desenvolvendo cada região a sua própria língua de sinais e ininteligível, para parte dos usuários em razão das mudanças de sinais motivadas geograficamente. Então, a gente tem aí algumas alternativas que pode fazer com que a gente pense, essa é a certa. Mas se a gente analisar bem, pessoal, olha, a língua brasileira de sinais tem algumas que vocês acham que é aquela famosa pegadinha, né? Porque é a verdadeira, mas apresenta aquele porém. E algumas a gente já consegue descartar de cara. Então, eu espero que você tenha identificado que nesse texto, a língua brasileira de sinais, ela passa por fenômenos de variação linguística como qualquer outra língua, certo? Então, aqui, a gente volta para discutir o porquê não das outras alternativas. Vamos lá, pessoal, não seria a B. Apresenta variações regionais, assumindo novo sentido para algumas palavras, né? Então, não é um novo sentido, é uma nova configuração. A gente precisa ter muito cuidado com isso aí. Apresenta variações regionais? Sim, mas assumindo novo sentido para algumas palavras? Não. Pode mudar ali a configuração, mas o sentido da palavra é a mesma. Se a gente voltar para o texto, a gente percebe aqui que a palavra cerveja, né, o sinal de cerveja, em São Paulo é feito com um giro do punho, como uma meia volta. E em Minas, a bebida é citada quando os dedos indicador e médio batem no lado do rosto. Então, o sentido da palavra cerveja é o mesmo, que vai mudar é a configuração. O que não faz com que a gente marque a alternativa B, né? Sabendo já que o gabarito é a alternativa A. D, diferencia-se... pulamos a C. Sofre mudança estrutural motivada pelo uso de sinais diferentes para algumas palavras. Pessoal, sofre mudança estrutural, né? Não percebemos ali uma mudança estrutural motivada pelo uso de sinais diferentes para algumas palavras, né? Então, a mudança estrutural da língua não acontece motivada pelo uso de sinais diferentes em algumas palavras, não, né? Também não é a língua como um todo que se modifica de região para região, certo? Como em qualquer outra língua, vai mudar ali algumas palavras, enfim. E a D diferencia-se em todo o Brasil, desenvolvendo cada região a sua própria língua de sinais, não a língua brasileira de sinais. Pode mudar ali alguma palavra ou outra, mas cada região não possui a sua própria linguagem de sinais, certo? Então, essa poderia ser até considerada uma das alternativas absurdas. É ininteligível,
para parte dos usuários em razão das mudanças de sinais motivadas geograficamente. Então, bem semelhante a essas outras que a gente acabou de discutir, né? Comprovando mais uma vez que a alternativa correta seria a A. Passa por fenômenos de variação linguística como qualquer outra língua, né? Então, é tanto que se a gente volta lá para o iniciozinho do texto, a gente consegue essa resposta muito clara. O enunciado está nos dando a resposta. Mandioca, macaxeira, aipim e castelinha são nomes diferentes da mesma planta. Semáforo, sinaleiro e farol também significam a mesma coisa. O que muda é só o hábito cultural de cada região. Então, ele diz aí que a língua portuguesa, dependendo da região, vai mudar alguns significados de algumas palavras, né? Mas não o significado da coisa, né? A que se refere. Então, o iniciozinho do texto já nos dá a resposta, né? De que a língua brasileira de sinais, quando muda a configuração, passa por fenômenos de variação linguística como qualquer outra língua, certo? Então, espero que você tenha gabaritado essa questão. Alternativa A. Mais uma questão. Dessa vez nós temos dois textos, mais dois textos bem curtos, né? Mais uma vez voltados para a questão mais poética. Então, o primeiro é Alegria, Alegria. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia, eu vou. Por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores vãos. Eu vou. Por que não? Por que não? Então, aí um trechinho, né, da música Alegria, Alegria, de Caetano Veloso. Li aqui, gente, mas no ritmozinho da música de Caetano, né? Por que não? Por que não? Não sei vocês. Na 2, a gente tem aqui o texto Anjos Tronchos. Uns anjos tronchos do Vale do Silício, desses que vivem no escuro em plena luz. Disseram, vai ser virtuoso no vício, das telas dos azuis mais do que azuis. Agora a minha história é um denso algoritmo que vende e venda a vendedores reais. Neurônios meus ganharam novo, outro ritmo e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Então, a gente tem aí, né, mais um trechinho de uma música, textos bem poéticos, né? O Enem faz muito isso. Agora, música, né, gente? Um outro gênero que eu não lembro da gente ter discutido em questões anteriores. Mais uma vez comprovando essa diversidade de gêneros textuais nas provas de linguagens, né? Independente aí do caderno de provas, né? Até porque as questões são as mesmas. Nas provas de linguagem, né? Independente dos cadernos. Mas a gente percebe aí essa recorrência de diversidade de gêneros textuais nas questões de linguagens, né? Então vamos lá. Embora oriundas de momentos históricos diferentes, essas letras de canção têm em comum Então, embora em momentos históricos diferentes, o que é que elas têm em comum, né? Referência a cores como elemento de crítica a hábitos contemporâneos, percepção da profusão de informações gerada pela tecnologia, contraposição entre os vícios e as virtudes da vida moderna, busca constante pela liberdade de expressão individual e por último nós temos aí crítica à finalidade comercial das notícias. Então, a gente percebe aí, tenta buscar aí o que é que tem de comum entre um texto e outro, né? Apesar desses momentos históricos diferentes. Se, pessoal, vocês puderem voltar, se não passar muito tempo na questão, pode voltar ali, dar uma conferida, né? Geralmente tem aluno que gosta de ler o comando, aí volta para o enunciado só para caçar ali o que tem a ver com o que o comando está pedindo, lê e volta para as alternativas, né? O importante é que você não deixe de ler o enunciado, né? Em hipótese alguma, nem que você leia o comando primeiro, mas que você leia o enunciado, né? Era até algo que a gente já havia comentado em aulas anteriores. Bom, pensaram? Eu espero que sim, né? Espero também que tenham acertado, tá? E que tenham marcado aí a alternativa B, percepção da profusão
de informações geradas pela tecnologia. Pessoal, a gente percebe aí, né, algo em comum entre esse trechinho, né, da letra da música número 1 e da letra da música número 2. Se a gente voltar aqui, ele fala, né, quem lê tanta notícia, eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores. Ele fala também das bancas de revistas. Já no texto 2, ele fala de algo assim, mais voltado para a tecnologia mesmo. Uns anjos tronchos do Vale do Silício, desses que vivem no escuro em plena luz, disseram vai ser virtuoso no vício a que as telas, né? Ele complementa com o verso seguinte, das telas dos azuis mais do que azuis. Agora a minha história é um denso algoritmo que vende e venda a vendedores reais. Então no início ali, a gente até pode pensar que tipo de tela, né? Mas depois ele nos dá a entender que seria relacionada à questão da tecnologia. Então, percepção da profusão de informações geradas pela tecnologia, né? Então, principalmente presente aí nesse texto 2, mas que também a gente vê que é algo também, essa questão da profusão de informações, né, presentes no texto 1, que faz com que a gente encontre uma semelhança entre um e outro, certo? Então, espero que vocês tenham acertado gabarito, alternativa B, certo? Gente, referência às cores como elemento de crítica e hábitos contemporâneos, né? A gente não percebe isso presente nem na primeira letra, nem na segunda. Contraposição entre os vícios e as virtudes da vida moderna. Ele não faz essa contraposição entre vícios e virtudes da vida moderna, né, da vida contemporânea, ele não faz. Busca constante pela liberdade de expressão individual. Então, aqui não está buscando uma liberdade de expressão individual. E crítica à finalidade comercial das notícias, né? A gente também não percebe isso, o que faz, mais uma vez, a gente confirmar que seria a alternativa B, essa percepção da profusão de informações gerada pela tecnologia, certo? Mais uma questão, dessa vez bem magética, certo? Nos traz aí um cartaz, onde nós temos primeiramente uma hashtag que nos fala juntas somos mais fortes, Disque 180. A defensoria não para. Eu uso máscara, mas não me calo. Pessoal, só uma pausa bem rapidinho para uma dica, certo? Nessa pausa rapidinha, a gente vai reforçar aqui para vocês a importância de, quando tiver uma linguagem sincrética, uma linguagem mista, que é composta por imagens mais texto, a importância de estarmos atentos tanto aos elementos imagéticos quanto ao texto ali verbal, certo? As duas coisas, né, os dois textos são importantes, tá? Bom, então voltando aqui, em tempos de isolamento social, por conta da pandemia de Covid-19, a Defensoria Pública alerta para o aumento da violência contra a mulher. Não se cale, denuncie. Então, provavelmente, uma campanha que foi desenvolvida, né, na época da pandemia da Covid-19, o texto deixa isso muito claro, e a Defensoria Pública está alertando, né, que aumenta também a violência contra a mulher, né, infelizmente aumentou, né, e ali a campanha pede para que as mulheres denunciem, né, por isso a gente volta lá para a hashtagzinha que tem no iniciozinho do cartaz, juntas somos mais fortes. Então a gente passa aqui para o comando, onde diz: esse anúncio publicitário vinculado durante o contexto da pandemia de Covid-19 tem por finalidade. Então, qual a finalidade desse cartaz, né, desse anúncio publicitário? Divulgar o canal telefônico de atendimento a casos de violência contra a mulher, né, porque aqui nós temos o Disque 180. Então, é uma alternativa que até faz sentido com o texto, né, em relação ao texto. B. Informar sobre a atuação de uma entidade defensora da mulher vítima de violência. Então, será que seria para informar sobre a atuação da Defensoria Pública, né, atuando aí como uma intervenção para a questão da violência contra a mulher? C. Evidenciar o trabalho da Defensoria Pública em relação ao problema do abuso contra a mulher.
Então, seria colocar o trabalho da Defensoria Pública em evidência, né, em relação a esses abusos contra a mulher, ao feminicídio, enfim. Alertar a sociedade sobre o aumento da violência contra a mulher em decorrência do coronavírus e incentivar o público feminino a denunciar crimes de violência contra a mulher durante o período de isolamento. Pessoal, esse é o tipo de questão que os meus alunos dizem assim, mas Jade, todas aí estão fazendo sentido. Todas, meu Deus, qual que é o marco, né? Todas aí eu consigo fazer uma ligação direta com o texto. Será, gente? Será que é uma ligação direta mesmo? Né? Será que se a gente parar para pensar um pouquinho, né? Um pouquinho só, será que todas vão fazer sentido mesmo? Certo? Todas, e mais uma vez, só uma, apesar de você até encontrar sentido em todas, né? Só uma vai responder ao comando. Então, mais uma vez, esse anúncio publicitário vinculado durante o contexto da pandemia tem qual finalidade? Certo? Então, apesar de, não sei se vocês são como os meus alunos lá da escola, né? E ficam, mas Jade, todas fazem sentido, Jade. Vamos lá, eu espero que você tenha conseguido extrair aí a que apresenta de fato a finalidade do anúncio publicitário, que no caso, claro, gente, a alternativa é incentivar o público feminino a denunciar crimes de violência contra a mulher durante o período de isolamento. Vamos lá discutir por que não seriam as outras alternativas, tá? Vamos lá. Divulgar o canal telefônico de atendimento a casos de violência contra a mulher. Então, o intuito do anúncio publicitário não é divulgar, não é só divulgar um número, né? É fazer com que a mulher denuncie, não só saiba um número. Então, essa alternativa A peca quando diz divulgar o canal telefônico. Não é só isso. Pode até divulgar o canal telefônico, né? Ter esse propósito também. Mas o propósito maior não é divulgar o canal telefônico. E sim fazer com que a mulher, ela denuncie, né? Que haja um tipo de denúncia em relação a essa questão da violência contra a mulher. B, informar sobre a atuação de uma entidade defensora da mulher vítima de violência. Pessoal, o que está em evidência aqui não é a Defensoria Pública, não é um anúncio publicitário para enaltecer, né, para dar espaço, para dar visibilidade e evidenciar o trabalho da Defensoria. Cita a Defensoria dizendo que ela alerta para o número, para o aumento, né, dos casos de violência contra a mulher na época de pandemia. Mas, de longe, o anúncio publicitário não é para evidenciar esse trabalho da Defensoria, né? Não é o foco. Então, vamos lá. D, alertar a sociedade sobre o aumento da violência contra a mulher em decorrência do coronavírus. Então, vamos lá. A decorrência do aumento foi por conta do coronavírus ou foi por conta do isolamento, né? Que as mulheres estavam mais tempo em casa com seus parceiros e foi identificado mais casos por conta disso, né? Porque o que essa D nos deixa, nos faz entender, né? Nos faz compreender, é que a decorrência foi por conta do coronavírus, do vírus. E não foi por conta do vírus, né, pessoal? Foi por conta do isolamento, do tempo maior em casa e, consequentemente, né, do aumento maior de casos, né, da percepção de um número maior de casos, né? Como a mulher ficava mais em casa, foi percebido aí que elas estavam passando por mais maus tratos ainda, né? Quem já sofria esse tipo de maus tratos, né, infelizmente. Então, essa D tem aí esse erro quando fala que é em decorrência do coronavírus. E, claro, o nosso gabarito, o cartaz, ele tem esse foco, né? Ele tem essa finalidade e esse objetivo, que era incentivar o público feminino a denunciar crimes, né? E crime. Crimes de violência contra a mulher durante o período de isolamento. Lembrando que esses crimes de violência contra a mulher, eles se encaixam em vários viés, né? Psicológico, físico. Então, não importa se não chegou a ser uma violência física, né?
o crime, ele se encaixa desde a violência psicológica, que também é uma violência muito séria, muito preocupante, né? Então, esse seria o objetivo do anúncio publicitário, né? Da campanha do cartaz, incentivar o público feminino a denunciar esses crimes, certo? Espero que vocês tenham acertado, né? Que você tenha aí percebido que muitas ali, apesar de parecer fazer sentido, elas estavam ali para fazer com que você identificasse que uma delas, apesar de ter ali um certo sentido, apresentava alguma incoerência, tá? Passando aqui para mais uma questão, a questão se chama migalhas, e nós temos mais uma vez, tá, galera, um texto bem poético. Entre a toalha branca e um bule de café, seria inapropriado dizer eu não te amo mais. Era necessário algo mais solene, um jardim japonês, para as perdas pensadas, um noturno de tempestade para arrebentar de dor, uma praia de pedras para chorar, em silêncio uma cama alta, para o incenso da despedida, uma janela dando para o abismo. No entanto, você abaixa os olhos e recolhe lentamente as migalhas de pão sobre a mesa posta para dois. Um texto bem profundo, né? Bem poético, bem profundo. E o seu comando nos pergunta o seguinte: nesse poema, a representação do sentimento amoroso recupera a tradição lírica, mas se ajusta à visão contemporânea ao... Pessoal, algo que já foi comentado hoje, certo? Essa questão da importância dos estudos das escolas literárias, né? Acerca das escolas literárias. Para quem já está na terceira série do ensino médio, com certeza já deve ter visto ou já está vendo aí a escola literária contemporânea, né? Então, ao mesmo tempo que esse poema, ele busca o sentimento amoroso recuperando ali a tradição lírica, ele se ajusta a uma visão contemporânea, né? Ele traz ali uma pegada para o poema, uma pegada contemporânea, de um poema contemporâneo. Então, para quem já está estudando aí o pós-modernismo, né, a literatura contemporânea já consegue identificar aí traços dessa literatura, né? A gente não vai muito entrar nas escolas literárias, só falando assim brevemente, porque vocês já têm aula de literatura, né? E que falam aí sobre as escolas literárias, mas lembrem-se, estejam atentos, certo? Elas são importantes para várias questões de linguagens. Então, ele se ajusta à visão contemporânea ao invocar o interlocutor para uma tomada de posição, questionar a validade do envolvimento romântico, diluir em banalidade a comoção de um amor frustrado, transformar em paz as emoções conflituosas do casal ou condicionar a existência da paixão em espaços idealizados. Então, como ele se ajusta à visão contemporânea, né? Através de qual dessas alternativas? Espero que você tenha pensado correto, tenha pensado aqui junto comigo e tenha marcado aí de casa a alternativa C, diluir em banalidade a comoção de um amor frustrado. Pessoal, claro, se a gente volta lá para o poema, né, entre a toalha branca e um bule de café, seria inapropriado dizer eu não te amo mais. Então, pelo cenário em que o eu lírico ali estava se encontrando, ele não era inapropriado para ele dizer, olha, não dá mais, eu não te amo mais, eu não gosto mais de você, né? Seria necessário algo mais solene. Então, ele cita aí algumas situações, né? E lá no finalzinho, no entanto, você abaixa os olhos, recolhe lentamente as migalhas de pão sobre a mesa posta para dois. Então, ele age como se nada tivesse acontecido em meio àquele amor frustrado, que ele só tinha vontade de dizer, eu não te amo mais, certo? Então, claro, aí diluir em banalidade a comoção de um amor frustrado. Não seria galera, invocar o interlocutor para uma tomada de posição, né? Ele não faz isso com o interlocutor. Questionar a validade do envolvimento romântico, ele não está questionando isso. Transformar em paz as emoções conflituosas do casal. Será que traz paz mesmo, né? Será que ele está trazendo paz para ele?
deixar esse sentimento de frustração guardado e condicionar a existência da paixão a espaços idealizados. Ele não está condicionando a existência da paixão, não é muito pelo contrário, ele está ali tomado por um amor frustrado. Então, mais uma vez, alternativa C. Galera, um grande beijo, até a próxima aula, certo? Discutiremos mais questões posteriormente. Então, um grande abraço e até mais. Ai, vidas, eu não sei vocês, mas eu amo quando nós respondemos questões com os professores. Eu também. Fica tudo mais fácil, né? É claro! Gente, conteúdo de hoje concluído com sucesso, mas antes de ir embora eu quero pedir para vocês segurarem as emoções nessa última semana antes do primeiro dia de provas. Eu sei que é difícil controlar a ansiedade, mas a gente não pode deixar ela nos atrapalhar nesse momento tão importante. Lembrando que sexta eu tô de volta pra gente concluir mais conteúdos de ciências humanas e linguagens. Vocês também podem interagir com a gente nos comentários e lá no nosso Instagram, @nota10tcn. Arrasta pra cima e vem ser feliz, viu? Bons estudos!